Começa agora o programa Raízes do Culto. Apresentação de Marcelo Alban, sacerdote do culto ao orixá e mestre em alta magia. Oferecimento Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade de artigos religiosos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no programa Raízes do Culto, este programa que realmente faz a diferença, este programa no qual você, meu amigo, minha amiga, pode participar, deve perguntar, questionar, não é? A gente tem que questionar, falar aí realmente o que a gente pensa, o que a gente acha, porque é tanta enganação nesse mundo espiritual que tem hora que eu fico até meio assim perdido, né? O que as pessoas não entendem muitas vezes da espiritualidade é que tem que estudar, gente. Nós temos que estudar, nós temos que pesquisar, nós temos que abrir nossos horizontes, nossa mente para o conhecimento entrar, gente. Será que é difícil isso? Você aí de casa, você acha que é difícil? Não, né? Não é difícil o conhecimento. O conhecimento é para todos vocês aí de casa. E agora com a PEDUC você vai poder estudar na sua casa, que nem agora aqui em São Paulo, chovendo, essa noite de sexta-feira, chovendo, um frio, ventando e ainda chovendo, gente. Né? É tudo de uma vez, mas eu estou aqui feliz aqui para fazer esse programa, para conversar com vocês. É muito gostoso estar aqui, né? Não é? Não é gostoso a gente conversar, falar aí do que ocorre no mundo espiritual, na vida espiritual. E hoje o programa vai estar assim, legal, bacana, gostoso. E olha só, sobre o que é, gente, ó. Olha só. O que, caboclo? Os encantados da Jurema, né? Hoje nós vamos fazer festa. Aqui hoje nós vamos cantar para essas entidades maravilhosas. Falar dessas entidades maravilhosas, não é? Não é bom? Olha como é maravilhoso isso, gente. Nós falar dos nossos encantados, da nossa Jurema sagrada. Falar dos nossos espíritos, da nossa essência, da nossa raiz. Quem somos? Como somos, né? Somos uma pequena... O quê? Uma pequena o quê? Uma pequena planta plantada no universo da magia. Nós somos os índios. Somos nós que plantamos a seiva do amanhã. Somos nós que chegamos e encantamos com nossos pontos e com a nossa alegria. São esses índios brasileiros maravilhosos que faz com que a gente possa trabalhar a nossa essência, né? A nossa essência verdadeira, o que é o espiritual, o que somos dentro dessa espiritualidade, né, gente? É muito bom, é muito legal quando a gente fala da espiritualidade. E aí a gente começa a lembrar de algumas coisas, pessoal. O quê? Que o índio é índio, né? Que caboclo é evangelizado, gente. Existe uma diferença muito grande aí entre caboclo e índio, né? Porque os índios, eles são puros, eles não têm mistura nenhuma, eles são índios e acabou. Já o caboclo não, o caboclo ele tem umas particularidades de misturas, né? Inclusive você pode ver que existe caso de caboclo de mato, caboclo de rio, caboclo de mar, né? Caboclo de cerrado, caboclo de estrada, caboclo de encruzilhada. Por que disso? Porque existe uma mistura, gente. E muitas vezes nós não entendemos essas misturas, porque o índio, ele se unificou com o negro, com o branco e criou outras essências, né? Outras famílias. E nós temos que entender que o índio tupi, aquele que é alegre, apaixonado pela música, pela dança, os tupi que praticavam a agricultura, que cultivavam a mandioca, a abóbora, amendoim, o feijão do mato, não esse feijão que a gente come aí não, feijão do mato, tá, gente? A pimenta do mato, o tabaco, algumas árvores frutíferas, né? Eles que fabricavam
as redes com uma palha que era tirada de uma determinada árvore, seus tecidos que eram tirados de árvore. Os Tupinambá, eles previam a chuva, as grandes marés. Eram eles que traziam energias espirituais para o universo, né? Era eles que traziam essa visão espiritual para todos nós, né? Eles que conheciam as matas, eles que conheciam as vegetações, medicinas, encantarias. Eram eles que conheciam vários tipos de classificações espirituais. E nós viemos aprender com eles, né? Mas, com a chegada dos europeus e dos africanos, agregaram algo na sua cultura, né? O africano agregou a sua essência, principalmente o banto, né? Agregou dentro da espiritualidade do índio algumas culturas. E o europeu, o seu Cristo, né? O seu Jesus. E aí evangelizaram os índios, deixando de ser índio, passando a ser caboclos, né? Deixaram a sua essência para trás. E aí, com a valorização do relacionamento entre as tribos, entre as culturas diversas, o índio começou a criar outras tribos, outras essências necessárias para o seu convívio até os dias de hoje, vamos dizer assim, incorporando muitas vezes até a cultura do homem branco, né? E do homem negro também, o homem afrodescendente. A mulher incorporada no seu desenvolvimento, no seu papel, na sua tribo, no seu conhecimento como mãe, como pessoa, ela tinha um papel fundamental, que era o que? Separar, dividir e acolher as outras famílias da tribo, né? Então, os tupi, eles viviam ali, ó, gente, ó, no litoral, tá? Eles já viviam ali no litoral, eles já viviam mais próximo ao mar, porque eles gostavam dessa essência. Foi onde nasceu os caboclos ligados ao mar. Por isso que muitas pessoas falam, o caboclo de Iemonjá. Não tem nada a ver, gente. Caboclo é caboclo. Se eles falassem o caboclo tupi, né, que eram ligados ao mar, é diferente. Agora, esse negócio de caboclo de Iemonjá é meio complicado, né? De repente, o índio lá saiu daqui, foi para a África e se iniciou de Iemonjá e a gente não sabia. Mas, fazer o que, né, gente? A cultura brasileira, aquele velho ditado, tá na cultura brasileira, né? Tudo tá na cultura, né? Depois que inventaram a cultura e o diabo, tudo tá no diabo, na cultura. Nada mais importa, né? Nada mais importa a tradição, né? Nada mais importa a egrégora daquela família, daquela tradição indígena, né? Engraçado o povo, eu fico assim olhando quando o povo fala da cultura, dá vontade de falar assim, eu sou idiota, vai estudar. Não é porque o cara criou uma cultura hoje que o índio deixou de ser índio. Então por que nós comemoramos o dia do índio, né? Por que então? Já que é cultura, não precisa mais, vamos deixar pra lá. Porque o índio, todo dia é dia do índio. Não, gente, o índio é índio, e o índio não tem nada a ver com orixá. Né? As pessoas têm que aprender isso, que o índio não tem nada a ver com orixá e urubá, principalmente com orixá e urubá. Se fosse com os inquince ainda, né, podia até dar um desconto, mas com os iorubás, nada. Mas aí nós temos também outras pluralidades no qual nós enganchamos, né, o índio puri, da família Puri, os Goitá, né? Ou goitacanos, né, que eles falam, na região do município de Campos, né, que era assim são moradores que habitavam mais a mata fechada, que eram arqueiros, que eram ligados à flecha, ligado à caça, né, dentro da mata, diferente dos tupi que viviam ali no litoral, que eram pescadores. E aí existe essa diferença, né? Eles vamos dizer assim, eles formavam uma sociedade diferenciada. Os pescadores, os caçadores, os que construíam, os que abriam estrada, eles tinham assim, uma certa visão de socialização do modo deles, mas tinham, não deixavam de ter, não é? E aí tinha também os índios, que eram chamados, engraçado, né? Guaru ou Guarulhos, olha que interessante, que também é da família dos Puris, e logo em seguida vieram, né,
Coroadô, o Coropô, os Puris e outras tribos, que eram todos os Puris. E lá pelo século passado, esses índios foram ficando mais restritos, gente. Até os Itaús, né? Os da tribo Itaú também começaram a sumir do nosso, vamos dizer assim, do nosso meio aqui, da nossa socialização, da nossa globalização brasileira. Eles começaram a sumir do nosso território, eles começaram a desaparecer. E eles começaram a invadir outros territórios, né? Fora do nosso continente, indo para outros continentes, muitas vezes chegando até, alguns historiadores relatam índios brasileiros lá em cima no México, lá em cima, lá para aqueles lados, né? Então você vê que os índios abandonaram a nossa terra, foram para a Guiana Francesa, foram para o Peru, foram para outros, eles começaram a desvalorizar o que era deles. Por quê? Com medo. E aí os caboclos que vieram, né? Tanto que existe uma reunião que foi fotografada, isso há mais ou menos 80 anos, das últimas comemorações da unificação, vamos dizer assim, desses povos, Tupinambás, os Puris, os Guarus e Itaú, mas foi uma coisa assim inédita, isso não existe mais hoje, né? Então nós temos que ver que esses índios aqui, que nós temos, ficaram esquecidos no tempo. E aí houve os caboclos, e os caboclos eles já vieram evangelizados, falando em nome de Deus, em nome de Jesus, mas ainda alguns caboclos mais antigos continuaram a buscar a sua essência dentro da essência tupinambá, falando de Tupã, falando das outras confederações indígenas, que foi esquecida, foi muito deixado para trás. Em todas as tribos que nós tínhamos lá em cima, aonde deu origem à nossa Jurema, os índios com a sua pagelância, com seu cachimbo, com seus fumos preparados que traziam magia, verdadeira encantaria, foi se perdendo, porque os civilizadores novos que chegaram aqui, os europeus, começaram a acabar com algumas plantas, com algumas ervas que eram de cultivo da região dos Tupinambás, né? Na qual eles dividiam a civilização indígena e a civilização caboclo, né? Ou seja, o americano meridional, que é o caboclo, né? Aquele que vem trabalhar hoje dentro dos terreiros, aqueles que vêm e falam mais o português do que a própria língua deles, né? Que é o tupi. Deixam muitas vezes o guarani de lado e acabam falando a língua portuguesa. Então é normal você ver um caboclo falando como nós aqui. Não tem problema um caboclo falar, todo caboclo fala não. Tem caboclo que pode falar normal, porque eles foram evangelizados. Tem caboclo daquela época que aprendeu a escrever, ler e fala hoje normalmente. Então não tem esse negócio não, tá, gente? Porque alguns tabus colocados pela religião é do homem, não é da espiritualidade. Porque é isso que nós temos que entender, que nós temos que ver que o índio na sua essência, ele tem uma visão, na sua essência pura, ele tem uma visão, ele tem uma formação. Então quando a pessoa vê um índio, um caboclo, o índio falando de um jeito e o caboclo falando de outro, é normal, gente, porque isso não vamos dizer, imposto, eles que trazem. Então muitas vezes a pessoa chega e fala assim, será que aquele ali é caboclo mesmo? Caboclo de pena falando normalmente, sem falar sem falar não sei o que, quando você termina de tomar a consulta, né, você precisa levar o espírito no fono, não é? Que é tanto que você fala, você não sabe falar, ele vai me ensinar o quê, não é? A gente pensa assim, por quê? Tô falando brincando, mas é verdade, gente. Espírito não é isso, gente. Isso é nós que colocamos, nós que fazemos desta forma. Tá? Que caboclo tem que falar, arrasta. Não, o caboclo foi evangelizado pelos jesuítas. Eles aprenderam o que é Deus, o que é o diabo, o que é o certo, o que é o errado.
aprenderam a orar, a rezar diante da cruz, né? Tanto que você pega a Jurema ela é, vamos dizer, 70% ou mais, aí, se você quiser dizer assim, até 90% cristã, né? Você fala que o caboclo aos pés da cruz, entendeu? Você canta, bate asa e canta o galo, dizendo Cristo nasceu. Então você tá vendo? Bate asa, Cristo nasceu. Então tá falando, isso é coisa do índio, porque o índio ele passou a ser cristão, ele passou a entender o cristianismo, então ele começou a praticar as suas essências dentro desse evangélico, né? Já alguns caboclos, né, ficaram mais restritos, que é o caso de Caguaratatu, né? O caboclo Caraguatatu, que ele é mais indígena, né? Ele foi mais pro meio do mato, então ele vai ter uma outra visão. Os caboclos voltado a outras visões. Então nós temos que dividir, que lá na Paraíba tem um tipo de caboclo, lá em Recife tem outro tipo de caboclo, se você for mais para cima lá, o Maranhão tem outro, e assim você vai começando a ver as visões, porque quando o padre Anchieta começou a evangelizar, começou a pregar, começou a trazer esses índios, muitos, né, que tinha um nome indígena, começou a ter nome português. É engraçado, né? Ou o cara tem um nome indígena e o sobrenome português, era bem engraçado. O Baratã, o caboclo Baratã, ele chegava e recebia o nome de João, né? Ou o caboclo chegava, assim, nem o caboclo João das Matas, né? Olha que legal. O nome do caboclo é João das Matas, só que ele é caboclo, ele não é europeu. Então existia esse lado aí, devido à unificação dos povos, entendeu? Como existe o caboclo Pantera Negra, né? Pantera Negra. Por que Pantera Negra? Porque ele tem uma ligação indígena africana e não indígena brasileira. Águia branca, águia negra, entendeu? São caboclos mais voltados ao panteão iorubá, ao panteão africano, vamos dizer assim, no geral. Vamos tirar o iorubá, vamos pôr no panteão africano. E aí a gente começa a entender que os jesuítas, eles tinham uma finalidade aqui no Brasil de evangelizar. Só que o Juremeiro, o que ele fez? Ele unificou, ele pegou o povo cigano, ele pegou o povo islâmico, ele pegou tudo que estava ali, que era renegado, e ele formou a Jurema dele. Então hoje você vê o povo falando de Salomão, né? Falando dos reis da Jurema, que nem Canindé mesmo. O Canindé, ele não incorpora ninguém, porque ele é igual vamos dizer, uma divindade, ele é o próprio, vamos dizer, quase igual ao Tupã. Então não tem ninguém incorpora Tupã. Então você começa a entender que existe Canindé, Caboclo Pita, né? Você começa a entender que tem outros caboclos ali que são antigos, são indígenas mesmo, né? Caboclo Iru, né? São caboclos mais antigos, mais ligados ao princípio da Jurema, entidades mais fortes que eram colocadas no assentamento do Cruzeiro Mestre, no qual era apresentada, chamada, invocada, mas não incorporava ninguém. Hoje em dia que a Jurema está meio estranha, já tem gente incorporando Canindé, já tem gente incorporando, aí daqui a pouco vão incorporar Salomão, né? O rei Salomão, daqui a pouco vão incorporar o rei da esquerdeiro, né? O rei, vamos dizer assim, do lado esquerdo da Jurema, que é São Bartolomeu. Daqui a pouco vai estar incorporando São Bartolomeu aí, dizendo que é o mestre, né? Então a gente tem que entender aí que a nossa Jurema, ela é tá meio assim, sem foco, né, gente? A gente começa a entender que a Jurema, ela precisa ser revista, ela precisa ser aprendida, porque hoje existe a Jurema, como eu falo do Ifá, eu falo da Jurema. Existe a Jurema antes da internet e a Jurema depois da internet. Existe a Jurema antes do YouTube e a Jurema depois do YouTube. Então nós começamos a entender que hoje virou uma catalisação de fiéis. Vamos catalisar, vamos
fazer, esse é meu discípulo, esse é meu fulano. E aí as pessoas acabam fazendo o quê? Fazendo uma jurema diferenciada, uma jurema na qual a gente muitas vezes não entende. Muitas vezes vocês podem reparar que não dá para entender essa jurema. Por quê? Porque eles esquecem do princípio do índio. Começa lá no caboclo da jurema, né? Mas o que acontece? O índio já foi lá agregado nessa mesa. Porque na mesa o caboclo simboliza pelos príncipes, pelas estátuas dos índios, pelos apetrechos que vai ser colocado ali, pelas confecções, né? Por tudo aquilo que vai ser colocado. O caboclo, ele vai estar englobado ali, mas já foi feito as coisas pro ancestral dele, lá na mata fechada, com frutas, flores, mel, carne bovina, peixe, coisas cru, cozida, vinho, né? Coisas assadas na brasa. Então tudo isso vai ser já entregue lá ao ancestral, que pode ter muitas vezes sacrifício de animal, como não, depende do caboclo, do índio que vai estar ali. Então vai depender do índio que está ali. Então muitas vezes você leva o balaio, leva a cesta, leva as coisas, você encanta a mata, você encanta as energias que estão lá, e aí você prepara aquele local, você fecha a esquerda, abre a direita, cuidando de malunguinho, chamando malunguinho, chamando outros mestres ali, chamando outras entidades esquerdeiras para afirmar a sua jurema no que você está fazendo. Só que hoje você não vê mais isso, né? As pessoas já vão e fazem. Quando você fala de batizado de jurema, as pessoas dão risada. Que batizado de jurema? Ou é tombo de jurema, é consagração de jurema, não existe batizado de jurema. Mas lá atrás eu aprendi que existia o batizado de jurema, né? Assim como Paulo batiza não sei quem, sei quem batiza não sei quem. Então existe isso dentro da jurema, gente. O batizado é importante, porque é ali que você começa a ver a incorporação do médium, é ali que você começa a desenvolver a espiritualidade, a mediunidade, porque as pessoas muitas vezes vêm de uma umbanda, estou falando mal da umbanda, gente, e aí ela vem para uma mesa de jurema, ela vem para uma roda de jurema, ela se sente mal. Por quê? Porque os espíritos de jurema não tem aquele meio incorporado, ou você incorpora ou você não incorpora, porque você vai tomar jurema, você vai tomar o fumo, você vai tomar, aquela energia vai te envolver, aquela fumaça vai te envolver, aquela fumaça vai tomar conta de você e vai fazer você incorporar, vai tirar você da sua consciência, né? Os caboclos muitas vezes, eles já vêm para abalar a jurema. Se você não abala a sua jurema, porque a pessoa fala assim, eu tenho jurema lá em casa. Tá, tem lá o agdá, os palcos, tudo lá, os troncos, tá. Como que abala a jurema? Como é que faz para abalar a jurema? Como que você abala essa jurema? Como que você abala a jurema do outro? Eu sou juremeiro, mas como que eu abalo a jurema de outro juremeiro? Como que eu abalo a jurema do meu discípulo? E aí? Pergunto para vocês, como é que faz? Né? Porque é muito bonito você chegar lá e colocar o tronco de jurema lá em cima lá. E aí? Colocou lá o tronco? E aí? Você vai ter um agdá com um tronco no meio. Ou as pessoas chegam e falam assim, liga lá no lugar que vende tronco de jurema, compra um tronco, coloca a caixinha, vê aí na internet mais ou menos uma coisa parecida, e aí o cara tem caboclo, ele fala, não, eu quero montar o meu caboclo igual caboclo de jurema, como mestre de jurema, eu vou fazer isso. Aí ele começa a fuçar, pegar dali, pegar daqui, e aí ele monta aquele treco lá, aquele negócio, porque ele não tem mestre. Quem passou por uma jurema sabe como é que é, não sabe? Quem passou sabe, gente. Não vem com micagem não, tá? Não vem não que jurema você está incorporado no trem, o negócio é diferente, o negócio é mais complicado. Aí você não sabe, por quê? Porque você não tem ninguém que vai te ensinar. Ninguém vai se preocupar em falar com você como é que faz, como é que deixa de fazer. Então quando você vem para dentro da jurema, você já vem com aquele negócio ali, com o caboclo ali em cima de você, você já vê com aquela entidade ali querendo te possuir. Tudo isso faz parte da jurema, porque os caboclos são das matas, dos mares, né? Os caboclos são de dentro da mata aberta, da mata fechada, de vários lugares. Então a gente tem que entender qual é a essência desse caboclo. A presença do caboclo na religião afro-brasileira, ela é marcante, ela é constante. Não adianta a pessoa chegar e falar assim, eu sou juremeiro, mas eu não tenho caboclo. Como é que é? Você é juremeiro, tem caboclo? Então peraí, vamos rever, porque esse negócio aí é meio complicado. Porque
tudo começa dentro do caboclo. O caboclo, quando ele vem para a Umbanda, ele já vem de uma forma mais light, de uma forma mais calma. Por quê? Porque as características apontadas sobre esse caboclo na cultura da Umbanda paulista ou carioca, ela enquadra o caboclo que frequentava a escola, a catequese. Entendeu? Era aquele caboclo que frequentou a catequese. Diferente do caboclo que vem na Jurema, da Paraíba, de Natal, de Recife, já é diferente. Por quê? Porque ele vai atender numa consulta totalmente diferente, envolvente, através de um ritual. Entendeu? Não é só um passe, não é só uma mediunidade vaga, mas é um passe constante. Por isso que quando a gente fala de encantaria, a gente fala de mestria, a gente fala de energia, as pessoas dão risada porque não conhecem. Entendeu? E amanhã, que nem eu falei, amanhã no dia 25, eu vou estar abrindo aqui no Núcleo Anjo Belos, essa encantaria, gente. Essa encantaria que é para as pessoas verem, porque as pessoas não conhecem. Como você pode vir aqui participar? Só você vir ajudar com alguma coisa, pode trazer fruta, não precisa trazer dinheiro, você pode trazer, vou levar umas frutas para pôr lá no balaio da Jurema, olha, eu vou trazer alguma coisa para ajudar a Jurema. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma egrégora para ajudar todo mundo, para ajudar as pessoas que precisam realmente. De repente você não tem dinheiro para fazer um ebó, né? Mas você pode cooperar com alguma coisa para poder trazer a força para você. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, a gente já recebeu tantas pessoas aqui falando sobre isso, tantas pessoas mostrando sobre isso, sobre vamos dizer, a fumaça dos encantados, sobre a encantaria, que a gente fica olhando e fala assim, mas você não ouviu falar? As pessoas trazem isso pra gente de uma forma totalmente diferente, porque não conhece, não sabe o que é, dão risada, acho que é um trabalho de gira, entendeu? Uma festa, as pessoas ainda não conheceram o que é realmente esta encantaria. A encantaria ainda não foi bem vista aqui em São Paulo, porque as pessoas não têm contato, né? As pessoas não têm contato com isso. Então vocês têm que entender, pessoal, que quando a gente fala da encantaria, a gente está falando da força desses espíritos, desses encantados. Então nós não podemos confundir isso. Não vamos confundir os nossos caboclos índios de Jurema com as entidades que abaixam no terreiro de Umbanda, tá? Tem que ficar bem claro, porque depois a pessoa fala, mas é tudo igual, tudo vira de espírito. Não vira, não. Enquanto isso, vamos escutar aqui uma cantiga. Enquanto eu vou aqui pegando as perguntas dos ouvintes aqui, vamos escutar uma cantiga para a gente lembrar dos nossos caboclos. Ele é caboclo, ele é juremeiro, e na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada Tem penas carijós. Ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada tem penas carijós. ele é caboclo, ele é juremeiro, que na alvorada Tem penas carijós. bateia, meus caboclos na aldeia. Bateia, bateia como o vento na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. Bateia, Bateia, meus caboclos na aldeia. bateia, Bateia como o vento na areia. Bateia, meus caboclos, bateia, os caboclos na aldeia e a sereia na areia. bateia, meus caboclos, bateia, os
os caboclos que eles brincam na aldeia, né? Eles fazem festejos em suas aldeias para lembrar que eles estão vivos, né? Só que o que acontece, gente? A gente tem esses caboclos evangelizados e nós temos ainda aqueles caboclos que não são, vamos dizer assim, cristãos, né? Devido às suas culturas, devido às suas origens. Então eles ainda continuam ali com as suas ervas mágicas, com as suas forças mágicas. Muitas culturas ainda têm as suas beberragens, que são as plantas mágicas para curar, para fazer coisas que até Deus duvida, né? O engraçado é que quando eu falo dessas beberragens assim em casa, o povo já dá risada, porque fala, o babá aí vai aprontar hoje com a gente. Por quê? Porque os rituais eram também para trazer a intuição, né? E por que hoje a gente não pode fazer para trazer a nossa intuição, gente? Porque antigamente as beberragens, aquelas garrafadas, que muitas vezes não continha nem álcool, era só a bebida mesmo ali, caseira, era para trazer intuição, era para trazer evolução espiritual, era para fazer alguns, vamos dizer assim, fenômenos paranormais, tais como a telepatia, regressão, passagem de mensagens espirituais com seus antepassados, para ter visões sobre um futuro, sobre algo distante, sobre desejos. Então era feito para várias coisas, gente. Era coisas assim que as pessoas não tinham noção. E as ervas ou plantas, vamos dizer assim, eram muito fortes. Aqui no Brasil mesmo a gente tem a jurema, a gente tem a ayahuasca, tem a iagé, tem a capilonga, né? E assim vai, tem um monte. Porque nós temos que usar essas ervas para curar, para dar origem a várias situações mediúnicas. Porque se a gente ficar ali rodando igual um peão ali, gente, dá dor de cabeça, dá de vômito, né? Não sei como o povo aguenta. Você sabe como que o povo aguenta? Eu não entendo, gente. Vocês aguentam esse negócio? Fala aí pra mim. Fala, que eu quero ouvir. Vocês aguentariam ficar ali girando igual uma barata tonta para incorporar um guia? Ela não seria guia nenhum, não. Isso aí era o quê? Viela. Guia não, né? Essa é uma viela, que você sai todo torto, todo cheio de mazé, todo tribufado ali, não é, gente? Então nós temos que entender que para se dar a incorporação, a gente precisa ter ferramentas. A gente precisa limpar o nosso corpo, o nosso organismo através de ervas, através de defumação, através de preparação, gente. Antes de incorporar, antes de fazer alguma coisa, antes de vamos dizer, passar qualquer coisa, né? Nós temos que fazer uma limpeza. Por isso que os médiums hoje estão meio camei lá, né? O baiano está incorporado aqui, mas ainda está lá na Bahia, pegando o voo, né? Da Gol. A Gol atrasou e o médium já está aqui incorporado, aqui recebendo o baiano, né? Ou cheio de bichinho, não sei o que tem, não é assim? Por quê? Existe a má preparação também dos zeladores, gente. Existe a má preparação das pessoas que estão ali incorporando, porque o zelador do terreiro não sabe o que fazer. Porque a mediunidade ela é muito séria. A mediunidade ela acontece dentro da vida das pessoas através do quê? De um desenvolvimento. Através de uma força maior, uma conexão. Porque quando você está incorporado, o seu cérebro ele abre a mente, né? O seu cérebro ele começa a receber informações de algo superior, de algo divino. Não é mais carnal ali. Ali não é mais o carnal, ali já é o divino. É algo que agrega uma força muito maior, gente. Só que o que acontece? Quando você fala isso para uma pessoa em desenvolvimento, ela fica se questionando, porque ela nunca ouviu falar isso. Ela acha que a incorporação é quando você está vibrando, ali você está vibrando, você está num estado de êxtase, né? Aí você fica ali, e nada chega. Parece que os guias aí não tem plano de voo, né, Dieguinho? O Dieguinho que fala isso, que os guias não tem plano de voo. Tem tudo torto, né? Então é verdade, gente. Por quê? Porque não há uma preparação.
O espírito não precisa se estribuchar, rosnar, babar, para falar que ele é espírito, não, gente. Isso daí é coisa de gente maluca, gente que tá precisando tomar gardenal. Tem que ir lá pro psiquiatra lá, isso aí é caso sério, é loucura, gente. Pelo amor de Deus, espírito não é isso não. Se um espírito vir tribuchando, rosnando, babando perto de mim, você acha que ele vai poder me ajudar? Vai passar o quê? Raiva. Tem que ir lá no terreiro já com injeção de raiva. Então a gente tem que entender que nós precisamos dessa espiritualidade composta de uma sabedoria. Né? Se vocês pegarem agora, entre aí vocês, pessoal, na PEDUC, entra aí na PEDUC aí. www.peduc, vai. Entra aí. Vocês vão ver uma coisa legal. Né? Minha amiga Sandra aqui disse que já entrou aqui, ó. Minha amiga Sandra, tá, já tá. Olha aqui. Tá vendo aí, ó? Curso de Jurema, curso de medicina africana, tá? Curso de odologia, curso de baralho cigano e muitos outros, ó. Curso corpo, alma e mente. Porque você precisa entender essas coisas, pessoal, para que vocês possam aí administrar suas casas, gente. Ministrar um desenvolvimento espiritual com coerência, coerente aí, sabe? Que realmente você tenha base, fundamento. Porque quando você for manipular as ervas para fazer um tratamento espiritual, você saber que nem é a mesma coisa. Como que você lava um assentamento de caboclo? Alguém sabe aí? Dá uma vergonha na cara, vocês estão dentro desse negócio e não sabe? Pergunta pro seu zelador como é que é. Mas como eu sou atrevido, como eu sou uma pessoa do bem, que tem amor no coração, todo mundo sabe disso, para lavar o assentamento do caboclo, você vai arrumar aroeira, tá? Abre caminho, São Gonçalinho, tá? Eucalipto, jurema, chamate, você vai cozinhar o chamate, vai misturar essas ervas com cerveja ou vinho, vai quinar bem, quinar ali e vai lavar o assentamento do caboclo, do mestre, da entidade, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Obatalá, esse é um dos banhos que se lava a jurema. Ô meu Pai Eterno, dê força, meu Xangô da Bahia, me permita, né? Porque eu vou falar uma coisa, gente. Vocês têm que entender que para trabalhar a espiritualidade, trabalhar a força do caboclo, você precisa de coisas. Você não sabe para que se usa ali dentro do seu assentamento o chicote, o laço, né? O cipó, a ferradura, moedas. Você não sabe. As favas. Gente, pelo amor de Obatalá, vamos ter coerência, vamos colocar as cabeças para pensar e vamos entender. Porque você tem vários tipos de preparação para lavar. Você tem suas ervas de poder, você tem suas ervas de chama, né? Que é para trazer aquela entidade. O seu mestre de ambiente tem a obrigação de lidar. Quando você faz jurema, você passa pela consagração, pelo tombo, você é obrigado a ter suas ervas de poder ali, suas ervas. Mas se você não tem, você pode lavar com essas que eu acabei de dizer, gente. Tá? Você tem que pegar e fazer a coisa. Agora eu vejo os outros fazendo ebó, fazendo macumba, fazendo feitiço, fazendo isso, fazendo aquilo outro, sem preparação nenhuma, fazendo tratamento espiritual, gente, sem um assentamento. Como que você quer tratar alguém espiritualmente se você não tem um assentamento para depositar aquela energia negativa? Você não sabe o que você está passando necessidade aí, né? Você não sabe. Meu amigo aqui, ó, José Carlos já falou, é verdade, babá, eu estou passando por isso. Ei, meu amigo José Carlos, ei, meu Pai Eterno, que a Jurema te abençoe, viu, meu amigo? Porque isso é complicado, entendeu? Isso é complicado mesmo. As pessoas não sabem hoje a importância de ter um bom assentamento. As pessoas acham que assentamento é colocar tridente lá em Exu, aquele chifre de boi para ser um boi zebu. Não vergonha na cara que o espírito não é boi zebu, gente. Tá? Coloca um monte de tranqueira lá no ibado do espírito, não sabe nem para que serve. Então as pessoas têm que entender que para
fazer a coisa, para a coisa acontecer, você tem que ter base, gente. Você tem que ter coerência. Você tem que realmente fazer a coisa certa, a coisa direitinho, saber a finalidade de cada coisa. Porque senão a gente acaba perdendo o quê? O foco da nossa espiritualidade. Por esse motivo, alguns juremeiros, eles acabam não querendo mais atender, não querendo mais fazer nada. Porque as pessoas brincam, não é? As pessoas hoje confundem mestre com caboclo boiadeiro, né? Com entidades que muitas vezes não fazem parte da linha da Jurema. Dentro da Jurema tem lá o boiadeiro, tem lá o laje grande, tem o mineiro, né? Tem o tangerino, e assim vai. Agora, as pessoas não sabem como fazer, como chegar nessas entidades. Por quê? Porque o processo, para cada mestre, para cada entidade, para cada consagração, é diferente. O processo, quando o caso da origem do caboclo é de mata, o processo será o seguinte: e você também levará coisas muitas vezes ligadas a ele, ligada à mata. O local que você vai colher a pedra do caboclo, o local que você vai fazer oferenda ao redor, entendeu? Como que é? Caso a origem seja de rio, o processo já é diferente, já tem que procurar o rio, você já tem que saber se vai areia naquele assentamento, se não vai, que tipo de pedra que você vai pôr ali, se é do alto, se é do baixo, se é do fundo. Então tudo isso é importante. Do rio, né? Se você vai colocar a estrela do mar, conchas do mar, o que você vai pôr, qual o nome daquele caboclo, qual a origem dele. Então tudo isso é muito importante. Se é o caboclo ligado a montanhas, a pedreira, onde você vai ofertar, onde você vai buscar, quem abre as portas dessa ciência para você tem que agradar primeiro. Então não é bem assim o negócio, vocês concordam? Acho que tudo isso que eu estou falando vocês já escutaram, não já? Vocês já escutaram isso aí? Vocês já ouviram isso da boca de alguém? Porque eu acho que muitos não ouviram. Muitos não ouviram, gente. E aí o que acontece? Você tem que entender que ainda os assentamentos poderão levar outras coisas dependendo da origem da entidade. Após todos os elementos colocados nos seus lugares, a gente tem que confirmar, tem que lavar, tem que buscar saber o porquê que aquela entidade quer outra coisa que não seja aquilo. E aí você tem que entender que quando você vai fazer a matança dos bichos, que tipo de bicho aquela entidade quer? Que tipo de bicho aquele caboclo, aquele índio vai querer? Entendeu? Se é um bicho pequeno, se é um bicho grande, se é um bichinho, então o que é? O que é que ele vai querer? Tá? E também aprender uma coisa, gente, que Jurema não se despacha Exu na rua. Se vocês aí fazem Jurema e põem farofa na rua, isso não é Jurema não, tá? Isso aí é outra coisa, mas não é Jurema. Jurema não usa Exu. Nós temos esquerdeiro, nós temos caboclo que faz essa finalidade, nós temos malunguinho, nós temos outras entidades ligadas a isso, entendeu? Então vocês têm que começar a entender que para cada ritual existe um começo, meio e fim, tá? Então você para de chegar e falar assim, ai, mas esse espírito, ai, mas isso, mas aquilo. Não é mais nada, gente. Para, tá? Não é mais nada, gente. É que vocês gostam de, vamos dizer, de patifaria aí, né? Faz o que os outros fazem. Não pode. Você não pode ficar fazendo o que os outros fazem, não. Cada um tem a sua visão, cada um tem seu conhecimento, cada um tem seu segmento. Só que todos fazem a mesma coisa. Tá? Se eu sair daqui de São Paulo hoje e for lá para Natal e ver uma consagração, eu sei que vai ser igual eu faço aqui. Se eu for lá para Recife, eles vão ter lá a consagração deles, é parecida com a nossa, entendeu? Então, vamos entender que todos têm uma forma de fazer, mas é tudo parecido, porque existe uma
ligação, né? Existe uma forma correta de fazer as coisas. Só que aí vocês muitas vezes fazem do jeito de vocês, né? Sei lá o que acontece. E aí você tem o caboclo, além das ervas, além de tudo isso, gente, a gente tem também os fumos. Os fumos são importantes, porque juremeiro bom não faz nada sem fumo, né? Eu nunca vi um juremeiro fazer as coisas se não tem um fuminho do lado ali preparado para a ocasião. Um fumo para abrir caminho, um fumo para trazer amor, um fumo para trazer força espiritual, um fumo para trazer caminhos abertos, um fumo para, vamos dizer assim, desenrolar alguma coisa negativa que está na vida da pessoa. Então nós temos vários tipos de fumo, não é um tipo só de fumo. Quem sabe, um juremeiro bom que sabe preparar fumo, gente, ele jamais vai fazer uma coisa sem consultar o mestre, né? Porque as pessoas muitas vezes acabam querendo fazer as coisas do seu jeito, daquela forminha ali, sabe? Não, tem um jeito certo, tem a forma correta sim, gente. Basta você pegar e fazer, começar a compreender como é que faz, como que faz o negócio realmente dar certo, né? Como que você manipula. E aí você quer fazer um feitiço. Vamos lá. Você pode usar um simples copo e uma vela branca dentro da Jurema, sabia? Basta você saber como preparar o fumo. Serve para trazer uma pessoa presente até a sua casa. Serve para chamar cliente. Tem um monte de coisa que você pode fazer dentro da Jurema. Com um fumo só. Um copo d'água. Também, para tirar um olho gordo. Você tá com olho gordo? Copo d'água. Você vai lá, pega um copo d'água. Entendeu, pessoal? Uma velinha, o fumo certo. Pronto. Ah, tá caminho fechado? Também é assim. Prepara um fumo. Um fuminho, certo? Você pega ali uma vela verde. Uma fita, muitas vezes. Uma fruta. Pronto. Você faz. Simples. Não tem esse mistério todo. Porque quando o juremeiro é bom, ele vai só no fumo e na reza ali. E ali ele vai fazendo, ali ele vai manipulando. Quando você vê, ele tá com a magia pronta na mão ali. Aí você fala, o cara é bom no negócio. Por quê? Porque ele tem a ciência. Só que as pessoas hoje esqueceram como é que é essa ciência. Essa ciência hoje ficou meia caolha aí, né? Não sei o que aconteceu, que o povo faz hoje cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Muitas vezes até a entidade não tá ali, o pessoal tá falando que tá fazendo, aconteceu. Não é assim, né? O negócio é meio complicado, pessoal. Porque quando você faz as coisas, você faz as magias, você faz a encantaria, o negócio tem que virar, porque você está mandando a fumaça, entendeu? Você está mandando a fumaça, você está mandando a força em cima daquela pessoa, você está descendo um pau na pessoa ali para a coisa acontecer, gente. Que nem um exemplo, você pode pegar assim para uma pessoa se apaixonar por você, né? Para a pessoa poder ficar ali boba atrás de você. Você pode pegar uma vela vermelha numa sexta-feira à meia-noite, só que você tem que repetir isso por 3 vezes, né? E aí você pega a vela, pega vários doces, você coloca frutas, pega a vela vermelha e entrega para a mestra, né? Você entrega ali para a mestra meia-noite no jardim da sua casa, fora de casa, chama a mestra e pede para ela que traga aquela pessoa apaixonada, que traga aquela pessoa. E fumo. O juremeiro já tem um fumo para isso, tá? Eu não posso falar qual é, mas tem. Simples, gente. Simples. São exemplos que a gente tem que dar para vocês verem que a encantaria, ela tem milhões de ferramentas dentro da Jurema. Tem milhões e milhões de coisas a ser feita, né? Porque o que acontece? Quando você faz a encantaria,
a mudança, a inquietação que você está vivendo sai. Porque os sinais positivos vêm na sua cara, né? As coisas começam a ficar mais claras, você começa a entender melhor. Quando você mexe com a encantaria direito, você tem toda uma força espiritual do seu lado lhe ajudando. Então você começa a ver as coisas. Muitas vezes a mulher, né, tá lá dentro da sua casa, sofrendo, e o marido vai embora, o marido quer sair de casa, porque o marido não aguenta mais, arrumou uma amante, corre o risco de perder tudo. Não é assim? Aí a mulher vai procurar mas se procurar uma pessoa certa, ele vai fazer o seguinte: numa lua cheia, ele vai pegar 2 fitas de seda bem finas, vai tirar a medida do seu pé, do pé do seu marido. Ele vai pegar alguns objetos seus, se tiver batom, perfume, né? Perfume predileto do seu marido, se você tiver. Você vai pegar algumas coisas do seu marido, se ele que ele vai pedir. E ele vai preparar um pequeno patuá. E aí ele vai mandar colocar debaixo do travesseiro do seu marido. E aí a magia está feita. Aí vocês vão ver o que é juremeiro. Aí vocês vão ver o que é macumba de juremeiro. Porque ele vai preparar umas coisas assim, tá vendo? Se a pessoa ainda quer continuar o laço da união firme ali, né? Com convicção, ele vai fazer outras coisas. Com uma faca que ainda não foi usada, um pedaço de carne, um pedaço de ipê roxo, ipê amarelo, entendeu? Vai fazer uma magia ali com isso, vai fazer um patuá, vai mandar a pessoa enterrar na porta de casa, ela não pode colocar no vaso na porta de casa, o marido não ir embora, o marido não ficar ali, o marido sempre está olhando para ela. Para o marido sempre tem intuição de ser fiel a ela. Aí você vê. Então são coisas que juremeiro trabalha, que juremeiro tem na mão. Só que as pessoas, pessoal, esqueceram isso e não usam, não sei porquê. Eu uso e dá certo. Uso mesmo, vou usar, né? Para acabar com o sofrimento, para acabar com um caminho fechado, desilusão, depressão, ansiedade que muitas vezes está te matando, para esquecer aquela pessoa que não te quer. Você está vendo que a pessoa não te quer mais, não tem mais jeito. Você já foi em tudo que é lugar, já fez 300 macumba. Eu faço uma macumba no juremeiro para você esquecer, pronto, acabou. Para a pessoa não vir mais atrás de você, perturbando, enchendo o saco, entendeu? Coisas para atrair amor para você, dinheiro, positividade, fluxo, família, união, para tirar você de uma cilada. Tudo isso o juremeiro faz. Tudo isso, gente. Só que as pessoas hoje, não sei o que acontece, que esqueceram essa força. Essa força é maravilhosa dos espíritos da Jurema. Hoje em dia nós temos que entender que nós temos uma força espiritual maior por trás. Hoje, antigos espíritos estão voltando para a Terra. Antigas civilizações estão voltando para o nosso planeta, viu? Então você precisa entender as forças que estão aí circulando no universo para você não ficar para trás. Se você ficar para trás, meu amigo, o negócio vai ser complicado, né? Complicadíssimo, porque você vai acabar acordando e vai ser tarde. Então busque conhecimento, busque aí fazer cursos, busque aí aprender melhor, porque eu te digo uma coisa: quanto melhor você for, quanto melhor você estiver, melhor vai ser você, melhor vai ser sua casa, melhor vai ser sua espiritualidade, melhor vai ser você em tudo, né? E a gente começa agora, pessoal, um curso de Meridio Logum. Aí você que quer aprender a jogar búzios pelo método africano, vem aqui no Núcleo Anjos Belos, só mandar e-mail, manda e-mail aí, entra na PEDUC aí, peduc.com.br, coloca aí contato e manda e-mail para nós. Manda um e-mail que a gente vai informar vocês aí tudo direitinho, como que nós vamos estar ministrando esse curso.
os dias, tudo direitinho. Vai começar agora no dia 8 de agosto, presencial, mas tem os outros cursos em EAD, que começa também no dia 8, né? O curso de odologia já está pronto. Você que quer fazer um curso de odologia, daqui a pouco eu vou fazer a odologia do Luan Cauã Vilela, vou estar fazendo a odologia dele, para vocês verem como funciona, gente. E aí você pode também fazer. É mais ferramenta para o seu terreiro, é mais ferramenta para você, é mais ferramenta para você. Sai da mesmice, gente. Para com essa mesmice. Para de achar que você já aprendeu tudo que você tem que aprender. Você vai aprender com seu pai de santo, que não vai. Seu pai de santo não vai te ensinar tudo que ele sabe, não. Porque você, querendo ou não, você é filho dele, mas você é concorrente. Você é um concorrente dele. Então venha aprender odologia, venha aprender fazer as coisas espirituais, gente. Para você poder ter ferramenta para ajudar o seu Omorixá, seu filho de santo, ajudar os seus clientes, seus consulentes que vão aí, né? Muitas vezes você está doente, não pode incorporar espírito, e aí? Vai morrer de fome? Ou vai incorporar o espírito e vai morrer da doença? Não, faz odologia, fala para o seu consulente o que está acontecendo na vida dele, que ele vai gostar. Entendeu? Um exemplo aqui do Luan. Ele nasceu no dia 14/6/96. Ele tem Oarim na cabeça e Odin nos pés, né? Sua vida não é mais como era antes, Luan. Não é. Tem que tomar cuidado, porque as coisas estão paradas. As coisas não estão vindo da forma que você quer. Você precisa pedir muita proteção do mundo espiritual para que as coisas comecem a realmente acontecer. Deixe as coisas velhas para trás. Pare de viver um pouco o passado. Comece a enxergar o futuro. Comece a ver as coisas de outra forma. Comece a buscar novos horizontes. Pare de depender das pessoas. Comece a depender de você. Tá? Aonde você chega muitas vezes, você tem um pouco de receio de ser humilhado ou de ser maltratado. Isso é coisa da sua cabeça. Levante a cabeça e vá atrás daquilo que você quer. Você é uma pessoa que nasceu para ser guerreira. Você tem força espiritual, mas você ainda não conseguiu entender como usá-la. Tem que ter cuidado com fogo, cuidado, mexer com as coisas ligadas ao fogo, devido à energia negativa que está te rodeando no momento. Não leve a mão contra a cabeça quando estiver deitado, não põe a mão para trás, entendeu? Que isso só te traz energia negativa, por isso que você vive muitas vezes cansado, se sentindo velho. Você tem grande sorte, você é de grande prosperidade, só que as dificuldades financeiras estão batendo na sua porta devido à zombaria espiritual, mas tudo isso vai passar. Preste bem atenção nos lugares onde você anda, preste atenção com quem você conversa, porque tem pessoas se alimentando da sua força espiritual. Receberá uma notícia de uma pessoa do interior te convidando para fazer alguma coisa ou retornando para as suas essências lá no interior. Isso vai ser bom. A sua mãe, ela vive preocupada com você devido à força negativa que você está carregando. Você precisa fazer as coisas espirituais para parar de sugar a energia dela. Você é uma pessoa de grande futuro. Não sei o que você está esperando para fazer as coisas, Luan. Cuide da sua espiritualidade. Para um pouco de olhar para trás, olhar, sabe, o que aconteceu, dê mais valor a você, comece a entender que você é uma pessoa nova, que tem uma vida toda pela frente e que você tem que voltar a estudar, voltar a pegar com firmeza naquilo que você quer e ir para frente. Para de ficar no talvez, entendeu, meu amigo? Que as coisas vão dar certo, né? Tá vendo, gente, como funciona? Que é só uma pincelada, é só uma pequena pincelada sobre odologia. Agora imagine você fazer um curso realmente de odologia, aprender o que é odologia, aprender como manipular essa energia, trazer solução para o seu consulente, trazer desenvolvimento espiritual. Então entre lá na PEDUC, e faça sua inscrição, sua pré-inscrição para os cursos em EAD, os cursos online. Esses cursos vão te ajudar, sim, não importa qual a sua religião, não importa o terreiro que você frequenta, importa que você tem que crescer, que você tem que ser o melhor, importa que você tem que ser grande, gente. Para de viver na espiritualidade, no mínimo, para de contar a história da carochinha, para de fazer o que todo mundo faz, para de repetir o que os outros falam. Comece a ter a sua personalidade. Pare e comece a ter o seu caminho, a sua realidade.
Para de se engrandecer ou de se apoiar no outro porque ele já fez o nome dele. Não, você, agora é você. Faça você, que tudo vai dar certo. As coisas estão aí para acontecer. Tá certo, meus amigos? Eu espero todos vocês amanhã aqui no Núcleo Anjo Belo, às 17 horas, para que a gente possa tocar nossa macumba de encantaria, fazer nossa chamada com os espíritos, cantar com os espíritos, dançar com os espíritos, receber a fumaça, a energia espiritual dos encantados. Eu espero todos vocês, espero que vocês tenham uma ótima noite, né? Que vocês tenham um caminho assim formidável, que vocês possam ter um ótimo final de semana, que vocês possam realmente encontrar a espiritualidade e que vocês procurem também fazer o melhor para você. E muitas vezes fazer o melhor para vocês é vocês estar em dia com a sua casa, e para isso você precisa de uma boa federação. Então procure aí a FEBRAE, que a FEBRAE vai ajudar vocês a regularizar os seus terreiros, regularizar sua casa, regularizar aquilo que você tem de melhor, que é a sua espiritualidade. E nós aqui do Núcleo Anjo Belos temos essa proposta de ensinar. Venha fazer uma consulta de jogo de búzios, uma consulta espiritual, uma consulta de encantaria. Veja os nossos vídeos, agora está subindo uns vídeos aí sobre encantaria, como fazer determinados feitiços. E aí você pode procurar Marcelo Alban lá no YouTube ou lá na própria Peduc, lá você pode achar os meus vídeos, tá, pessoal? Então vai lá, curta os nossos vídeos, curta a nossa fanpage, porque eu digo para vocês, gente, a vida foi feita para mudar e não ser a mesma. Se você dá continuidade à sua vida na mesmice, você vai envelhecer rápido, você vai ficar velho, você vai ficar cansado, você vai ficar sem autoestima. Então venha para o nosso lado, para participar da nossa egrégora, você vai ver como nós vamos tratar você e que você vai mudar. Você vai realmente encontrar um caminho melhor, você vai encontrar um caminho de prosperidade, tá certo, pessoal? Ache aí seus caminhos e que Ledumar invada a casa de vocês, e até sexta-feira que vem com o programa Raízes do Culto.